Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Angela Bilk e nesse vídeo falaremos sobre compliance e ética empresarial. Você já se imaginou no papel de líder de uma empresa, tendo que tomar decisões difíceis que envolvem valores, conduta e justiça? Imagine receber uma denúncia delicada, como um caso de assédio, ou ter que decidir se é aceitável um funcionário aceitar presentes de um fornecedor. Como você agiria? Que tipo de ambiente gostaria de cultivar na sua empresa? Bom, essas reflexões nos levam diretamente ao tema fundamental no mundo corporativo: compliance e ética profissional. Mais do que um conjunto de regras, o compliance é uma cultura, uma forma de conduzir os negócios com responsabilidade, integridade e respeito às leis e, claro, às pessoas também. Não se trata apenas de cumprir normas por obrigação. Trata-se de compreender os riscos, definir prioridades e promover uma gestão consciente, que valoriza não só os resultados, mas a forma como eles são alcançados. Nesse vídeo, exploraremos como o compliance e a ética podem transformar ambientes de trabalho e fortalecer a reputação e a sustentabilidade das organizações. Então, depois que a empresa avalia os riscos e entende quais regras se aplicam às suas atividades, o próximo passo é começar a formalizar o programa de compliance. Isso é feito com a criação de políticas de compliance, que nada mais são do que documentos que mostram, de forma clara, qual a postura que a empresa diante de várias situações. Essas políticas funcionam como uma bússola mesmo. Elas ajudam os colaboradores a entenderem o caminho certo a seguir no dia a dia. E investir em compliance não é apenas cumprir tabelas, sabe? Quando isso é feito de forma alinhada com a realidade da empresa, considerando seu porte, o setor que atua e os desafios do mercado, os benefícios aparecem. Menos risco, processos mais eficientes, uma imagem mais sólida no mercado e, claro, um ambiente mais ético e íntegro. O compliance, na prática, significa estar em conformidade com as regras. Pode ser uma lei, um decreto, uma norma externa, mas também pode ser uma regra interna, como um código de conduta ou uma política que a própria empresa decidiu seguir. E todas essas regras precisam estar organizadas, acessíveis e principalmente escritas de um jeito simples, direto, que qualquer pessoa da empresa consiga entender. E não dá para pensar em compliance como algo isolado. Ele é um sistema, envolve várias áreas da empresa e precisa funcionar de forma integrada. O trabalho começa identificando os riscos, depois avaliando o que pode acontecer, planejando ações, colocando tudo em prática, monitorando os resultados e, claro, ajustando sempre que necessário. E para esse sistema funcionar bem, tem 3 pilares que são fundamentais: o código de conduta, os controles internos e o treinamento com uma comunicação clara. Sem isso, é difícil garantir que a cultura da integridade realmente se espalhe por toda a organização. Quando a gente fala sobre integridade e ética dentro das organizações, o Código de Ética e Conduta tem um papel central. Esse documento funciona como um verdadeiro guia de comportamento para todos que se relacionam com a empresa, como, por exemplo, os colaboradores, gerentes, fornecedores e parceiros. Ele traz os princípios e valores da organização e mostra qual é a postura esperada no dia a dia das atividades. Mais do que listar o que pode ou não ser feito, o código serve para orientar decisões, dar segurança nas ações e criar um ambiente de respeito, confiança e integridade. É por isso que ele precisa ter uma linguagem simples, direta e acessível, para que qualquer pessoa entenda, independentemente do seu cargo ou nível de escolaridade. E mais, ele deve refletir a realidade da empresa, seus desafios e riscos, não sendo apenas uma cópia genérica de outro modelo. Além disso, o Código de Conduta ele tem um papel estratégico dentro de um programa de compliance. Ele ajuda a prevenir riscos, reduzir chances de prejuízos financeiros ou de imagem e ainda fortalece a cultura da empresa. Ter um código bem estruturado, divulgando e seguindo pode evitar problemas como ações judiciais, crises de reputação
ou penalidades administrativas. E também mostra que a organização está comprometida com a ética, que pode ser um diferencial competitivo, inclusive na hora de fechar negócios ou conseguir certificações. Mas é importante lembrar que ele não é só um documento fixo. O código ele deve ser constantemente revisado e atualizado conforme as mudanças na empresa ou no cenário externo, garantindo que continue tanto relevante como aplicável. Afinal, mais do que um manual de regras, ele é uma ferramenta viva de construção de uma cultura íntegra e responsável. O segundo pilar está relacionado com os controles internos. Depois de avaliar quais os riscos são mais prováveis de acontecer e quais podem causar maior impacto na organização, o próximo passo é planejar como vamos tratar esses riscos. E aí que entram os controles internos, que são medidas que ajudam a prevenir, detectar ou reagir aos riscos antes que eles comprometam o negócio. E também não existe um modelo único. Os controles precisam ser pensados de acordo com a realidade, os objetivos e os recursos disponíveis da empresa. É importante lembrar que os controles muito rígidos podem afetar a performance e que implementar qualquer medida tem custo. Por isso, o gestor precisa analisar com cuidado quais riscos são mais críticos e, com base nisso, decidir que tipo de controle adotará. Outro ponto importante é entender que nenhuma organização é estática. Mesmo as empresas que parecem mais estáveis, elas estão em constante transformação, seja por uma mudança no mercado, por novas contratações, por adoção de tecnologias. E os riscos, eles mudam junto. Por isso, é fundamental revisar periodicamente os controles já existentes e acompanhar essas mudanças. A organização ela precisa conhecer o seu apetite ao risco, ou seja, até onde que ela está disposta a ir, quais riscos está disposta a assumir e quais ela prefere evitar ou transferir. E para isso existem diferentes estratégias para lidar com os riscos. Aceitar quando os custos de controle são altos, evitando quando possíveis, reduzir através de ferramentas de controle ou até mesmo transferir o risco para terceiro, como no caso de seguros. O importante é que, além de mapear e implementar os controles, todos os envolvidos sejam bem informados e treinados para aplicar e seguir essas diretrizes no dia a dia. E o terceiro pilar para o sucesso de um programa de integridade está justamente na comunicação eficiente e nos treinamentos adequados. É essencial que cada colaborador, desde o momento da contratação, ele entenda o que se espera dele, quais são os valores da organização e como agir de forma ética. Essa comunicação ela precisa ser contínua, ajustada ao perfil do público e acompanhada de ações e práticas que reforcem essa cultura. Além disso, é preciso garantir que as terceiras partes, como os fornecedores, parceiros, também estejam cientes e comprometidos com esses princípios, já que elas também representam a empresa e podem trazer riscos se não estiverem alinhados. O treinamento, por sua vez, ele deve ir além do formalismo. Ele precisa ser planejado, ser periódico, adaptado às funções de cada grupo e sempre avaliado quanto à sua eficácia. Não adianta aplicar um treinamento só por obrigação ou marcar presença. O objetivo é criar uma verdadeira cultura de integridade, onde as pessoas saibam como agir diante de situações de risco e compreendam o impacto das suas decisões. A retenção de registro dessas ações de capacitação é igualmente importante, pois demonstra compromisso e transparência, além de servir como evidência em caso de auditoria ou de uma certificação. Uma empresa que comunica bem e treina o seu time de forma estratégica fortalece a confiança entre seus públicos, melhora a gestão de risco e contribui para um ambiente corporativo mais saudável, seguro e sustentável. Bom, e quando falamos em compliance e ética empresarial, estamos falando de práticas que garantem que a empresa atue dentro da legalidade, com responsabilidade e de forma alinhada aos valores éticos. Esse tema pode ser aplicado em diversas áreas,
Mas um exemplo bem comum no setor de recursos humanos é o RH, que costuma liderar o desenvolvimento de programas de ética corporativa, além de promover ações voltadas para diversidade, inclusão e comportamento organizacional. No dia a dia, isso acontece, por exemplo, por meio de treinamentos com os colaboradores sobre conduta de ética, políticas internas, responsabilidade social e o cumprimento das normas da empresa. Esses treinamentos ajudam a criar uma cultura mais consciente e responsável dentro da organização. Profissionais que atuam como analistas de desenvolvimento organizacional ou consultores de éticas têm um papel fundamental nesse processo, ajudando a construir um ambiente de trabalho mais íntegro, transparente e respeitoso para todos. É importante lembrar que não basta ter um código de conduta bem elaborado e políticas claras se elas não forem comunicadas de forma efetiva e compreendidas por todos. Além disso, os controles internos são essenciais para garantir que as diretrizes sejam realmente aplicadas, prevenindo os riscos e fortalecendo a integridade da organização. A combinação de uma cultura ética sólida, comunicação transparente e controles eficazes é o que torna a compliance uma prática verdadeira, capaz de proteger a empresa, seus colaboradores e seus stakeholders. Leve esse compromisso com você e aplique sempre esses princípios no seu dia a dia profissional. Um grande abraço e até mais!